Ei, gente, olá, tudo bem? E então, vamos continuar o estudo das forças? Daquelas qualidades de força, como eu chamo, as qualidades de força? Como um guru meu dizia, as forças personalizadas. Para mim, para nós, vamos fazer o seguinte: as qualidades de força, qualidades, peso normal, tração elástica e atrito. Só que agora nós vamos representar essas forças não num plano horizontal como nós vínhamos então caminhando, estudando. Nós vamos tirar o plano da horizontal e vamos inclinar um plano. Teremos um PI, teremos um plano inclinado. Vamos fazer um estudo do plano inclinado? Como ficam essas diversas forças que nós já estudamos, essas cinco qualidades de força que nós já estudamos? Como ficariam as representações dessas forças? Toma cuidado que por conta da inclinação do plano, algumas forças podem mudar de direção, tá? Daquelas que você já estava habituado, né? Principalmente a normal. Você vai ver. O peso não sofre alteração de direção. Porque o peso você sabe que é a ação gravitacional, é a interação gravitacional entre a Terra e os corpos, e aí ela é sempre vertical de cima para baixo, norte-sul, dado por m vezes g. Mas tá legal, vamos sem mais delongas? A situação é a seguinte: aqui nós temos então o PI, o plano inclinado, no local a aceleração da gravidade vale g. Entenda bem que eu não vou atribuir valores numéricos. Nós vamos resolver aqui o estudo do plano inclinado, que nós vamos fazer aqui, nada mais é do que uma solução de uma questão. Nós vamos resolver uma questão em cima do próprio estudo do PI, do plano inclinado, sem atrito inicialmente. Muito bem. Eu vou dizer que esse plano inclinado forma com a horizontal, o plano inclinado forma com a horizontal, esse ângulo aqui que eu vou atribuir uma letra grega chamada por θ, uma letrinha grega θ, tá bom? Muito bem. Eu vou fazer o seguinte com vocês também. Eu vou colocar um bloquinho aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar um bloquinho aqui e vou lhes fazer um questionamento. Eu estou segurando esse bloquinho aqui. Não tem atrito. Estou segurando o bloquinho aqui. Ele está parado por enquanto. Ele está em repouso por enquanto, porque eu estou agindo sobre ele, sustentando, não permitindo que aconteça algum fenômeno. Tá bom? Está ali, ó. Está em repouso. Se eu abandonar esse bloquinho, ó, pá, abandonei esse bloquinho. Vou te fazer a pergunta. O que acontece com ele? Não esqueça, não tem atrito. Abandonei. Esse bloquinho permanece no mesmo lugar, desce o plano inclinado ou sobe o plano inclinado? O que você acha? Você pensou em desce o plano inclinado? Acertou, por questões de isenção de atrito. Se você pensou que ficou parado, não está tão errado, mas é uma outra situação que não é o sem atrito. Mas aí você fica se questionando, quer dizer que eu segurando esse bloquinho num plano inclinado sem atrito, ele vai descer? Ele vai plano inclinado abaixo? Sim. Você está de acordo que eu estava sustentando, ele estava parado, e quando eu abandonei, ele adquiriu velocidade? Se ele estava em repouso e adquiriu velocidade, ele adquiriu aceleração. Se ele adquiriu aceleração, tem força resultante, porque força resultante é massa vezes aceleração. Se tem aceleração resultante, tem força resultante. Eu te pergunto mais uma vez. Eu abandonei, ele desceu o plano inclinado? Que força foi essa responsável pela descida do bloquinho ao longo do plano inclinado? Que força é essa? Você pensou na força peso? Tirou meio na questão. Porque na verdade não é a força peso, é uma das componentes da força peso. Caramba, uma das componentes da força peso, como é que vai funcionar isso? Por isso que o plano inclinado, você precisa reservar certas parcelas de cuidado, porque ele dá uma pequena
trabalhadinha ali quando você vai ter que utilizar essas componentes de algumas forças, principalmente a força-peso. Você quer ver como é que funciona então? Então vamos lá. Eu vou congelar a imagem e vou representar para vocês algo muito importante no estudo do plano inclinado. Quando você estuda plano inclinado, é muito necessário, se faz extremamente necessário, você representar no sistema de eixos coordenados, x e y, de tal forma que x vai estar na horizontal, x vai estar paralelo ao plano, aqui eu vou representar o eixo x, paralelo ao plano, e o eixo y, perpendicular ao plano. Após representar o sistema de eixos coordenados, repetindo eixo x paralelo ao plano, eixo y perpendicular ao plano. Após representado esse sistema de eixos, nós vamos partir para o diagrama de forças. No diagrama de forças, a gente parte para as componentes da força que não vai estar em nenhuma das orientações. E aí, o final é a aplicação da segunda lei de Newton. Não esqueça que nós vamos trabalhar aqui toda uma questão sem valores numéricos, toda ela literal. Vou mostrar para vocês, então, como funciona. Vamos lá? Representados estão os eixos x e y, como havíamos conversado, eixo x paralelo ao plano, inclinado, eixo y perpendicular ao plano, inclinado. Quais as forças que não aparecerão de jeito nenhum aqui? Vamos lá. Não tem atrito, não aparecerá FAT, não aparecerá, tem mola? Não aparecerá FE, força elástica, tem fio? Não tem fio, não aparecerá tração. Lembrou? Só tem duas. Quais são as duas forças que vão aparecer? Peso e normal. O peso não vai ter grandes problemas a representação, porque ele é na vertical para baixo, como nós já estudamos. Vou representar a partir desse ponto central aqui, tá? Do corpinho que eu coloquei, que é chamado por centro de massa. E a normal, toma cuidado, que para planos horizontais, a normal, ela fica na vertical. Mas se o plano inclinar, a normal também vai inclinar, tá bom? Como vai funcionar então a representação da força-peso e da reação normal nesses casos aqui então? Vou mostrar para vocês então, tá legal? Vou congelar a imagem e representar as forças que vão definitivamente aparecer, que são peso e normal. De acordo então com a representação? Peso, como nós sempre representamos, vertical de cima para baixo. Ok. Normal, inclinou o plano, lembra aqui da rascunhada que nós demos? Inclinou o plano, inclinou a normal. Não esqueça que a normal sempre perpendicular ao plano. Plano inclinou, normal inclinou. Ok. Lembra que, ao abandonarmos o corpo, ele descreveu uma aceleração de descida no plano inclinado. A aceleração de descida que nós vamos calcular. Observe uma única coisa. A única coisa que definitivamente dá trabalho em estudo do plano inclinado. Observe os eixos. A reação normal, ela está no eixo Y, aquele eixo sugerido por nós no início. A força-peso, atenção, concentre as atenções nela. A força-peso, ela é vertical para baixo. Só que essa força-peso, ela pode ser decomposta em duas componentes. Uma ao longo do eixo X, outra ao longo do eixo Y. Eu vou mostrar para você, então, a representação da força-peso, a componente no eixo X e a componente no eixo Y. Você verá. Representadas estão as componentes da força-peso. Essa componente é a componente da força-peso ao longo do eixo X. Nós vamos dar o seguinte nome a ela: componente PX.
Essa componente que eu representei aqui, da força-peso ao longo do eixo Y, essa componente nós vamos chamar por PY. As componentes da força-peso, então, são Px e Py. Essas componentes Px e Py, elas podem ser relacionadas com algumas trigonométricas. Elas podem ser obtidas a partir de relações trigonométricas seno e cosseno. Desde que você faça o seguinte: pegue esse ângulo θ e jogue para o sistema de forças. Esse ângulo θ, ele é obtido por semelhança de triângulos e levado até o sistema de forças. E quando ele é levado, ele aparecerá sempre entre a força-peso e entre a força-peso e PY. Desta forma, nós podemos, então, relacionar a força-peso com Px, a força-peso com PY, a partir das trigonométricas seno e cosseno. Como ficaria, então, as representações, né? Como ficariam as expressões da força-peso para a componente Px e para a componente Py? Vou mostrar, então, para vocês. E então, vamos lá? Representados normal e peso sem atrito, elástica e tração. Não quer dizer que não possa aparecer. Plano inclinado, ângulo θ. Local, aceleração da gravidade vale G. Representamos a normal nos eixos cartesianos YX, que foi comentado no início. X paralelo Y perpendicular. Normal no eixo Y. Força-peso em nenhum dos dois eixos. Necessidade: projetar a força-peso no eixo X, projetar a força-peso no eixo Y. Obter componente da força-peso no eixo X, obter componente da força-peso no eixo Y. Representei componente no eixo X, Px. Representei componente da peso no eixo Y, Py. Levei o ângulo θ para o sistema de forças, esse ângulo θ sempre entre P e PY. P, PY, ângulo θ, sempre. PY colada com o ângulo PX, separada do ângulo. Gravou as palavras? Colada, separada. Por quê? Porque eu vou passar um macete para que você grave quem é a componente em seno, quem é a componente em cosseno. Vamos lá. Atenção para o macete. A componente que estiver colada com o ângulo, grava colada, grava cosseno. Colada, cosseno. A componente que não estiver colada, então ela vai estar separada. Separada grava SE, separada é seno. Ora, olhe para a figura. Qual é a componente que está colada? Qual é a componente que está separada? Colada com ângulo, levei θ para lá, colada com ângulo é PY. Colada, cosseno, então PY vai ser P vezes o cosseno do ângulo θ. Ora, PX está colada? Não, PX está o quê? Separado, então PX é a componente em seno do ângulo θ para, então, o plano inclinado, ok? Normal, peso vai dar trabalho, decompôs em PX, PY, PX, P separada, P seno, PY, P colada, P cosseno, ok?